Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, peçamos a ajuda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo aquiete o nosso coração e nos dê atenção para compreendermos esta palavra que acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da apresentação do Senhor no Templo de Jerusalém. E para compreendermos o sentido desta festa, é necessário que voltemos ao Antigo Testamento, principalmente ao livro do Êxodo, capítulo 13.
De acordo com a fé judaica do povo do Antigo Testamento, o primeiro filho, o primogênito, sendo do sexo masculino, ele deveria ser consagrado a Deus. E diante desta realidade, os pais, quando já com o filho nascido, após completar 40 dias, deveriam ir ao templo e no templo fazer este ritual de entrega do filho primogênito a Deus. Mas com o desenvolver da fé e da vivência religiosa judaica, o povo de Israel foi compreendendo que eles também poderiam fazer um sacrifício a Deus como uma forma de resgatar o filho de novo para si. Então este filho primogênito, que era entregue a Deus, consagrado, poderia ser novamente devolvido aos pais a partir do momento que eles fizessem este sacrifício. E foi por isso que no início do texto de hoje nós encontramos todas essas informações. Chegando o tempo para fazer o rito, este rito de entrega, de consagração a Deus, Maria e José foram ao templo e fizeram o sacrifício de um casal de pombinhos, de rolinhas, como sinal deste resgate que fazia novamente do menino para si. Então, além destes dois rituais, havia um terceiro, que era feito pela mãe, porque de acordo com o judaísmo, após o parto, a mãe precisava passar por um rito de purificação. E nesse caso, o rito deveria ser feito onde? Também no templo. O templo para o judeu era como se fosse a nossa igreja, a nossa paróquia, aonde eles ouviam a palavra, aonde eles desenvolviam toda a vivência da prática religiosa e também, claro, os seus rituais. Então é importante nós voltarmos ao Antigo Testamento para sabermos dos elementos, porque eles estão aí presentes no Evangelho. Mas diante dessa realidade, tem um episódio que nos chama a atenção. Quando Jesus chega no templo, juntamente com seus pais Maria e José, nenhum daqueles que eram responsáveis pelo cuidado do templo e também pela prática dos ritos acolheram a família de Jesus. Não encontramos o sumo sacerdote, não encontramos mestres e doutores da lei, não encontramos os fariseus, não encontramos o sumo sacerdote. E quem vai acolher Jesus juntamente com seus pais? Um casal de ancião, um casal de pessoas idosas, um homem chamado Simeão, que era um profeta, e uma mulher já idosa, como nos disse o Evangelho, com mais de 80 anos, chamado Ana. E por que o Evangelho nos aponta estas duas personagens? Porque quem acolhe Jesus em primeiro lugar, em seus braços, em sua vida e consequentemente nos seus corações, são os mais pobres, os mais humildes, aqueles que temiam a Deus. Porque os que estavam agarrados à ritualística religiosa, ao poder religioso, diante da função que eles exerciam dentro do templo, estas pessoas rejeitam Jesus. Elas não vão acolhê-lo, nem no templo e muito menos no seu coração. E agora vem já a primeira provocação do Evangelho para você nesta missa de hoje. A sua fé tem sido uma fé apenas de cumprir um ritual religioso, uma prática que já veio da tradição da sua família, ou de fato a sua fé é uma fé vivida com toda a intensidade do seu coração? Aqui vem uma provocação para nós também, diante da palavra de Deus. Então agora nós vamos ver como se deu a conduta
e a relação destes dois anciãos, Simeão e Ana, com o menino Jesus. Então agora nós vamos precisar do texto do Evangelho. Pegue aí no seu folheto, Evangelho de hoje, e nós vamos tomar aí os versículos 26, 25, 26 e 27. Acharam? Vamos ler juntos esses versículos? Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. o Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. movido Pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Paremos aqui. Então nós encontramos nestes versículos o anseio do povo de Deus. Todo o povo do Antigo Testamento aguardava a chegada do Messias, do Salvador, daquele que viria da parte de Deus para salvar o seu povo. Mas este Salvador assume a nossa condição humana, se faz homem como nós, mas desde o seu nascimento ele não é acolhido, ele não é reconhecido. E a partir de agora, nós encontramos um resto fiel que faz esta opção de não serem cegos diante da estrutura que viviam, mas de permitir com que a sensibilidade da fé os ajudassem a reconhecer que Jesus estava no meio deles. E hoje nesta missa, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça da sensibilidade. Por quê? Porque hoje nós somos um povo que vivemos numa correria muito grande, e por sermos agitados demais com tantas atividades e afazeres, nós nos tornamos um povo muito dispersivos. Vamos dar um exemplo? A chuva começou a cair e boa parte da igreja se dispersou com a chuva. Por que nós nos dispersamos com tanta facilidade? Porque a partir do momento que a nossa correria, o nosso ritmo de vida muito louco, não nos permite ter uma centralidade da fé, qualquer movimento externo, uma criança que passa, uma pessoa que se levanta, outro que vai ao banheiro, rouba a nossa atenção com muita facilidade, e pode ser que nós não voltemos mais a atenção. Mas Ana e Simeão tiveram uma conduta diferente, por serem homens um homem e uma mulher movidos pelo Espírito e numa centralidade com a palavra, não permitiram com que nada tirasse ou roubasse a sua atenção naquele momento que eles deveriam acolher Jesus em suas vidas. E foi isso que o texto nos falou agora, desta sensibilidade que nos permite reconhecer Jesus, que Ele está perto de nós. Porque aqueles que estavam na correria, no trabalho do templo, o movimento de peregrinação das pessoas que entravam e saíam no templo, essas pessoas não reconheceram Jesus. E nós que hoje estamos aqui, não podemos entrar e sair desta igreja sem reconhecer Jesus, minha gente. Nós não podemos sair desta igreja sem acolhê-lo na nossa vida, para que de fato Ele reine em nossos corações, porque senão a nossa prática religiosa se torna como dos judeus. A gente vem, participa da missa, vai embora, e o que aconteceu aqui não fará nenhuma diferença na minha vida a partir do momento que eu saio da igreja. E agora
o testemunho do Evangelho vem nos provocar. Porque quando nós temos esta sensibilidade de abrirmos o coração e de acolhermos Jesus, ele faz a diferença. E qual foi a primeira atitude de Simeão no texto que nós acabamos de ler? Ele tomou o menino nos seus braços. E tomando o menino nos braços, Simeão colocou o menino onde? Junto do seu peito, bem perto do seu coração. E a partir daquele momento que Jesus foi acolhido na vida de Simeão, o que Simeão começou a fazer? Bendizer a Deus. Nos disse aí o versículo 28, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. O que significa bendizer? Proclamar as bênçãos de Deus, proclamar a bondade de Deus, proclamar as maravilhas de Deus. E agora nós vamos ver que tipo de bênção Simeão proclama. Vamos agora aos versículos 29 até 33. Volte aí no seu folheto, dos versículos 29 até o 33. Vamos lá? Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Eu dizia na missa das 7:30 que o movimento de acolhida que Simeão fez de Jesus na sua vida provocou estes movimentos. Toma em seus braços, traz para junto do seu coração, entrando no coração, manifesta as bênçãos e a bondade de Deus por meio da sua fala, e a partir deste momento, a luz de Deus ilumina a vida de Simeão, e ele começa a contemplar um novo horizonte. Então, mãos, coração, boca e olhos. Este movimento Jesus quer realizar na sua vida, meu irmão. Este movimento de você abrir as suas mãos, de repente, cansadas de uma semana longa de muito trabalho, para que Jesus seja acolhido por elas, e estando nas suas mãos com Jesus, você levá-lo para dentro do seu coração, e com as portas do coração abertas, você começará a proclamar as maravilhas de Deus, a bondade de Deus, as bênçãos que Ele derrama na sua vida. E diante desta realidade, uma luz iluminará a tua visão, e você terá um novo ângulo, uma nova ótica para olhar a sua vida, o seu trabalho, a sua família, as suas atividades no cotidiano. E aqui no testemunho de Simeão, nós encontramos um idoso. Hoje, como o nosso mundo é mais o do fazer do que o do ser, quando vai chegando a idade avançada, que nós também nos tornamos um ancião, uma pessoa idosa, nós temos muita dificuldade de vivermos esta fase da nossa vida, porque de repente o corpo já está debilitado, a saúde já não é boa como antes, já não conseguimos mais fazer as atividades que antes fazíamos, e aí a velhice de repente se torna um tormento na vida das pessoas, e nós não podemos chegar à nossa idade avançada e nos tornarmos um ancião ou uma anciã mal-humorada, que tudo que pergunta tem como resposta uma reclamação ou um descontentamento. Não é assim? Muitas vezes encontramos as pessoas mais velhas, as pessoas idosas,
perguntamos, como você está, fulano? Ih, com dor de artrite, de artrose, com isso, com aquilo. Você nunca ouve a pessoa louvar, bendizer, falar alguma coisa boa. Aí fica reclamando, porque antes eu fazia isso, agora eu não dou conta. Porque antes eu cuidava da minha casa, agora eu já não consigo mais. E aí começa a reclamar e a murmurar. Então aqui, a palavra quer nos ensinar a viver bem a nossa idade avançada, mas ao mesmo tempo, ela quer ensinar aqueles que já estão nesta idade. E muitos de nós lidamos no cotidiano com os nossos pais, com os nossos avós, que de repente estão passando por esta fase. E você, como filha, como filho, como neto, como neta, precisa ajudar os seus queridos anciãos a viverem isso que o Evangelho está nos ensinando, porque isso vai qualificar a velhice deles. Acolher Jesus nas mãos, levá-lo para o coração, proclamar as suas bênçãos, ser iluminado por Ele, para nós termos uma nova visão. Mas o texto não termina por aqui. Quando Simeão proclama tudo isso, os pais, José e Maria, ficam admirados, porque ainda não compreendiam aquilo que ia acontecer na vida de Jesus. E aí vem uma profecia que Simeão faz para Maria, a mãe de Jesus. Volte aí no texto, versículos 34 e 35. Vamos ler juntos? Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Então agora preste atenção aqui no padre. 2 elementos formam a profecia de Simeão. Primeiro elemento: o menino seria um marco divisor, não só na história. Quando nós estudamos a história, a gente vê os anos antes de Cristo e depois de Cristo. Não é assim que a gente aprendeu na escola? Então Jesus não é apenas um marco divisor de uma história geográfica, podemos assim dizer, mas este menino se torna também um marco divisor na vida das pessoas, porque a partir do momento que nós nos abrimos para a graça e a misericórdia dele, ele muda a nossa história. Então, o aproximar de Jesus, o acolhê-lo na vida, o ser iluminado pela luz dele, faz com que a nossa vida seja transformada. Mas também há a outra opção, do distanciamento, do rompimento, do não acolhimento, como aconteceu com as autoridades religiosas lá no Templo de Jerusalém. Então agora nós temos que ver qual é o marco que tem marcado a nossa história. O marco de me aproximar de Jesus e experimentar o que Ele tem para me oferecer, ou o marco do distanciamento, que me leva muitas vezes para o pecado, que me leva para uma vida desregrada, que me leva a ter tantas consequências que não acrescentam na minha vida. Segundo elemento da profecia: uma espada irá transpassar a sua alma. Já com o menino pequeno, bebê, 40 dias de nascido, Simeão fala de como vai terminar a missão deste menino. O menino que deveria assumir sobre as suas costas o pecado da humanidade, iria morrer de uma forma muito cruenta, pregado numa cruz. E qual seria a dor da sua mãe? De uma espada que transpassará a sua alma. E aqui eu gostaria de tomar este segundo elemento da profecia
para falar a vocês que são pais e mães. Se nós tomarmos o Evangelho de João, quando Jesus morre, o Evangelho narra que Maria estava de pé aos pés da cruz. Quando a espada transpassa sua alma, a dor de ver o sofrimento e a morte do seu filho, como estava a sua mãe, arrancando os cabelos, desmaiando, falando: me segura que eu vou cair, por que não é eu no lugar dele? Foi isso que Maria fez? Não. Foi uma mulher que teve uma firmeza, porque ela não olhava somente com os olhos humanos, que via o seu filho sendo chicoteado, sendo maltratado, sendo pregado numa cruz, sendo ali escarnecido pelos soldados, mas ela conseguia contemplar com os olhos da fé, porque ela só não teve o menino nos seus braços, mas ela teve esse menino dentro do seu ventre, e foi esta realidade de fé que fez que na hora do sofrimento ela permanecesse de pé, confiando não no que via, mas naquilo que ela acreditava. E esta pedagogia da profecia de Simeão com Maria precisa ensinar a você que é pai, precisa ensinar a você que é mãe, principalmente quando vocês lidam com o sofrimento dos seus filhos. Porque tem pai e mãe que quase morre, tem pai e mãe que desespera, tem pai e mãe que ficam aí mais doente do que o filho ou a filha diante da doença, da perca ou do sofrimento. Então peçamos a graça da fé para que diante do sofrimento, quando também a espada transpassar as nossas almas, nós tenhamos a coragem, a fé e a firmeza de Maria. E agora, para encerrar o texto, nós vamos para Ana, profetisa Ana, a outra personagem que aparece no Evangelho. A partir do versículo 36, o Evangelho nos dá muitas informações sobre Ana. Ela era filha de Fanuel, era da tribo de Asser, ela tinha uma idade muito avançada, era uma mulher de 84 anos, ela tinha sido casada, ela ficou viúva, e agora o Evangelho nos apresenta como esta idosa, que teve uma vida muito sofrida, viveu a sua velhice. Vamos lá no versículos 37 e 38, já no final do texto. Tome aí, versículo 37 e versículo 38. Vamos ler juntos? Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Paremos aqui. Olha que interessante. A vida de Ana, pelo relato do Evangelho, foi uma vida difícil, uma vida sofrida. Mas diante da dor e do sofrimento de Ana, qual foi a atitude dela? Buscou o Senhor. Foi para o templo, realizava as suas orações, fazia os seus jejuns, esperava a libertação do seu povo Israel. Agora, o que acontece conosco quando nós passamos pela tragédia, pelas dores, pelas percas? Nós temos a satisfação de gravar esta fase da nossa história e colocar o play todas as vezes que encontramos alguém do nosso lado, para repetirmos esta tragédia, estas dores e estes sofrimentos 300.000 vezes, se necessário for. Graças a Deus, em Senador Canedo não tem gente desse tipo. Mas em outros lugares, se a pessoa tiver 10 vezes ela quer te contar como que foi a história, como que ela ficou sofrida, como que apanhou, como que foi isso, como que foi aquilo.
E agora vem o Evangelho nos ensinar como deve ser a nossa conduta diante das dores e dos sofrimentos da vida. Aprendermos com o testemunho de Ana, buscar a nossa força na vida de oração, na vivência da fé, na prática de piedade, dos jejuns, das abstinências, que nos aproximam da graça de Deus e que vai dando um novo sentido para o nosso sofrimento. Ana se tornou uma viúva consagrada a Deus. E aqui eu gosto sempre de confrontar o Evangelho com o nosso cotidiano. Antigamente, a maioria das mulheres ficavam viúvas. Por quê? Porque a vida era uma vida muito dura, os recursos eram poucos em todos os aspectos, inclusive do cuidado da saúde. Então, a vida dos homens era uma vida mais vulnerável. E as mulheres viviam mais, logo, muitas delas ficavam viúvas. E muitos de nós temos uma mãe, uma tia, uma conhecida, uma madrinha, uma vizinha, que viveu essa experiência. E muitas dessas mulheres, ao ficarem viúvas, faziam como Ana, se dedicavam à família, aos filhos, à vivência da fé, à busca de Deus no seu coração. E eu tive um testemunho muito forte desta realidade com a minha avó. Ela ficou 53 anos viúva. E ela disse que quando enterrou o meu avô, ela chegou na casa dela, tinha um quadro bem grande do coração de Jesus. Ela tinha 3 filhos pequenos. E ela disse que olhou para o coração de Jesus e falou: agora o Senhor é meu pai, o Senhor é o meu marido, o Senhor é o pai dos meus filhos, é o Senhor que vai me ajudar a criá-los. E eu tive esse testemunho na minha vida. E eu acredito que muitos de vocês também tiveram. Agora, como é que é hoje a vida dos viúvos e das viúvas? Forró. Forró. Mal enterrou o defunto. Hoje, amanhã já está passando o batom, arrumando a maquiagem, pondo a camisinha xadrez, porque hoje eu vou para o forró. Já nem vive mais a viuvez, gente. Quanto mais serem consagrados a Deus. Está muito longe. Aí vem as viagens, as tantas possibilidades. E eu estava lendo esses dias atrás, que hoje uma das faixas etárias que o HIV tem proliferado com bastante força, sabe, entre quem? Os idosos. Porque aí já acha que está mais velho, mais velha, já não precisa mais se preocupar, porque não engravida, padre. E aí, minha gente, é no forró mesmo que o pau tora a folha. Vocês ficam rindo, mas é a realidade. Por quê? Porque hoje os nossos idosos estão perdendo essa capacidade também de ouvir a palavra, também de fazerem a experiência de fé para encontrar sentido para a sua viuvez, para encontrar sentido diante da idade avançada que muitas vezes faz com que nós padecemos. E hoje essa palavra precisa nos exortar, porque nós daqui a alguns anos também seremos idosos. Se nós não morrermos, nós vamos nos tornar idosos. E hoje é um desafio viver, gente, a idade avançada. Como eu dizia no início, não tem mais aquela vitalidade, já não consegue mais responder com o corpo, tem as doenças, tem os padecimentos. E aí um outro fenômeno do nosso tempo, o número de suicídio entre idosos. Porque aí não encontra sentido para a vida. Qual é a solução que vai ter? Tirar a sua vida com as suas próprias mãos. Uma viúva, uma idosa que faz a experiência de fé, age de que forma? Vocês prestaram atenção no versículo 38? O que Ana fez? Disse o texto: Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus. Então,
Um viúvo, uma viúva, um idoso, uma idosa que faz a experiência da fé, se torna uma pessoa que louva a Deus. Mas isso também vale para os mais novos, para aqueles que reclamam de tudo, para aqueles que nunca estão satisfeitos. E esta murmuração e esta reclamação é síndrome de quê, gente? A falta da acolhida de Jesus no coração. Então isso vale para os idosos, que às vezes reclamam demais? Vale. Mas vale também para aqueles que estão saudáveis igual o coco da Bahia, e que de repente ficam aí só na murmuração e na reclamação. Se nós chegamos à idade avançada, a sermos idosos, sejamos vovozinhos bem-humorados, sejamos idosos agradáveis, com a nossa fala, com o nosso jeito de ser, porque hoje quantos idosos amargurados, que já não sabem mais louvar, que já não sabem mais agradecer, e que tudo que faz ainda é pouco, porque não estão satisfeitos. Atitude de Ana, uma mulher que se pôs a louvar a Deus. E depois a segunda atitude, a falar do menino. Quem era esse menino que Ana estava falando, minha gente? Jesus. Então, a experiência que Ana fez com Jesus foi tão forte, na sua idade madura e avançada, que ela se tornou uma missionária de Jesus. Ela anunciava Jesus para todas as pessoas que passavam perto dela, dizendo que era Ele que realizaria a salvação e a libertação do seu povo Israel. Para que nós entendamos, não há idade específica para que Jesus entre na vida de uma pessoa. Pode ser numa criança? Pode ser numa adolescente? Pode ser num adulto? Pode, mas pode ser num idoso? Pode. O critério para que ele haja é o coração aberto. Jesus não age pela cronologia do tempo, do relógio, dos meses, dos anos, mas o tempo de Jesus é um tempo diferente, é o tempo do Kairós, é o tempo da graça, é o tempo da bênção, é o tempo que muda a nossa realidade e que muda também a forma e a nossa conduta diante do tempo do relógio. E hoje, esta palavra vem com força total, para mim, para você, para cada um de nós, para que a cada dia nós façamos como Simeão. Tomemos Jesus nas nossas mãos, elevemos ao nosso coração, abramos a nossa boca para proclamar a sua beleza, a sua bondade, permitindo com que a sua luz nos ilumine, e nos iluminando nós vamos fazer como Ana, nós vamos louvar e agradecer, nós vamos anunciar o nome de Jesus para todas as pessoas. Então, já fica aqui o convite para os mais jovens, e fica já a orientação para os mais velhos, que nós não caiamos neste marasmo. E aqui eu gostaria de encerrar com uma outra provocação. Eu visito muitos idosos, e eu percebo que um dos critérios que contribui para que os nossos idosos se tornem amargos e reclamões se chama solidão. E hoje, como a nossa vida é muito corrida, nós temos muitas atividades para fazerem, o que os filhos, os netos ou os responsáveis pelos idosos gostam de fazer? Terceirizar a responsabilidade. Eu vou pagar uma empregada doméstica, eu vou pagar um cuidador e uma cuidadora, eu compro os remédios, eu faço a compra do supermercado. Que bom! Se você tem condições e pode ajudar, deve ajudar. Mas entenda que o que você paga, o que você dá, não substitui a sua presença, não substitui o seu afeto, o seu abraço, o seu beijo. Entenda que um dia você vai ficar velho também.
E aqui eu quero dar um testemunho para vocês de uma realidade que eu experimentei. Quando eu coordenava o setor juventude na arquidiocese, nós tínhamos um projeto chamado Semeadores de Alegria, onde os jovens se vestiam de palhaços e iam para evangelizar as pessoas. E um dos lugares que nós atuávamos era o Asilo Sagrada Família, que fica ao lado da Santa Casa, em Goiânia. E todas as vezes que eu chegava lá, tinha uma senhorinha com uma bolsa perto do portão de saída. E eu ficava sempre observando. Um dia eu perguntei para a diretora do asilo. Eu falei para ela: Carmen, me chama muita atenção aquela senhora, porque todas as vezes que a gente vem aqui, ela está no portão, perto do portão ali, com a sua bolsinha. Ela falou: padre, tem 7 anos que essa senhora está aqui no nosso asilo. O dia que os filhos veio trazê-la, eles falaram para ela assim: mãe, a senhora vai ficar aqui só esta semana, e semana que vem nós voltamos para buscar a senhora. E esta semana que vem já durava 7 anos, que os filhos nunca mais visitaram a mãe. E aí a diretora me dizia: ela fica com a bolsa lá perto do portão, porque ela sempre espera que os filhos vão buscá-la, porque foi isso que eles disseram a ela. Nossa, mas o meu coração cortou de dó daquela senhorinha naquele momento. Então olha, minha gente, a que ponto nós estamos chegando com os nossos idosos. Então, se você tem o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, um vizinho, um irmão de comunidade, um tio, uma tia, que estão assim, permita com que o Evangelho também te ensine. Porque de fato é exigente, padre? É cansativo? Mas não é impossível, gente. Se nós nos fortalecemos com a força de Cristo, Ele nos qualifica, Ele nos mostra o caminho e Ele nos dá a graça, para que de fato tudo que está no Evangelho se concretize também no seu cotidiano, na sua vida, na sua família, na relação com seus pais e com seus avós. Não permita com que a ditadura da cultura do nosso mundo te eduque, mas se permita ser educado pela força do Evangelho que hoje fala com você, comigo e com cada um de nós. Amém?